ou incidentais. Preparatório antes do processo propriamente dito, por exemplo, um pedido de prisão preventiva, um pedido de sequestro de bens, pedido de escuta telefônica, quebra do sigilo bancário, e posso ter processos incidentes ou incidentais, que são aqueles que já acontecem durante um processo, pedido de hipoteca legal, né? Pedido de arresto, né? Em qualquer momento do processo incidental? Já instaurado o processo incidental. Antes de instaurado o processo preparatório. Nós já sabemos que o processo inicia, o processo penal, com o recebimento da denúncia da queixa. Antes disso, eu tenho procedimento. São os juízes de São. Eu posso ter aqui o processo de conhecimento, que é o juiz da condenação. Na execução, terei o juiz da execução. E eu posso ter situações cautelares na execução e no conhecimento. Portanto, a parte cautelar tanto pode ser decidida pelo juiz de conhecimento ou pelo juiz da execução, dependendo da situação. Mas o que eu quero que vocês entendam é, falando em princípios, que a execução é o princípio da jurisdicionalidade ou judicialidade. Ele implica também na aplicação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, além de outros, como a igualdade processual, favor rei, oralidade, publicidade, obrigatoriedade, oficialidade, indisponibilidade do processo, do juiz natural, tá? E da igualdade entre as partes. Vamos falar um pouquinho de cada um? Vamos lá. Primeiro, contraditório. Contraditório é o princípio segundo o qual a outra parte tem o direito de contradizer os argumentos que foram arguidos, né, pela parte contrária. Toda vez que uma parte fala uma coisa, ela tem o direito de que a outra parte fale a outra coisa. A ampla defesa significa a utilização de todos os meios de prova em direito admitidos. Não serão admitidas provas ilícitas, mas todos os meios de prova. Aí eu tenho o depoimento da vítima, depoimento das testemunhas, perícias, né? Acariações, etc. Princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio foi criado na época da Revolução Francesa, de 1789, e ele basicamente é a possibilidade de você recorrer de uma decisão de um juiz singular para juízes mais experientes, para um colegiado. Então eu posso recorrer de uma decisão de um juiz de primeiro grau, juiz de direito singular, para entrar com recurso de apelação para o caso um juiz do Tribunal de Justiça do Estado, que seria um desembargador que já teve toda uma vida como juiz, por ser mais experiente, foi guindado ao cargo de desembargador. Essa decisão do recurso no segundo grau de jurisdição, ela pressupõe que haja um colegiado. Aqui na execução penal, só para ilustrar, eu dei entrada num pedido de progressão de regime. O juiz não aceitou essa progressão de regime. Dessa decisão do juiz da execução, que é um juiz singular, eu posso entrar com recurso típico do processo de execução, que é o agravo à execução, para o Tribunal de Justiça do Estado. Então, é o exercício do duplo grau de jurisdição no processo de execução. Além disso, eu tenho a igualdade processual. Todas as partes devem ser tratadas de modo igual perante a lei, e aí não é porque o apenado é negro, ou porque ele é homossexual, ou porque ele vai ser discriminado em razão da religião, da raça, da etnia ou da procedência nacional. Nada disso pode acontecer, porque a lei diz que no processo todos devem ter igualdade processual. Por isso é que, se você observar, se eu dou um prazo para uma parte para que ela possa falar, a outra parte tem que ter o mesmo prazo.
Um exemplo disso são as alegações orais. Você tem 20 minutos para acusação, 20 minutos para a defesa, 10 minutos para a réplica, 10 minutos para a tréplica. Se eu não desse esse prazo, igualmente, você estaria violando o princípio da igualdade processual. O princípio do favor rei. O que é o favor rei? Favor rei é um indúbio pro réu, né? Na dúvida, prevalece o interesse do réu, né? É o favor rei. Qualquer decisão que põe em dúvida se o réu tem ou não razão sempre é interpretada em favor dele, favor do réu. Oralidade. Os atos processuais são colhidos oralmente. Você não manda uma carta para a testemunha com as perguntas e a testemunha te responde por carta as respostas. Não. Você intima a testemunha para que ela compareça em juízo, ela é colhida aquele depoimento oralmente, reduzido a escrito. O princípio da publicidade, a regra é que os atos processuais sejam públicos. Lógico que nós sabemos que existem processos em que, por segredo de justiça, os atos tramitam, não são públicos. Por exemplo, investigação de paternidade, divórcio, né? Crimes sexuais contra crianças, etc. Princípio da obrigatoriedade, princípio do Ministério Público, né? Para o Ministério Público vigora a obrigatoriedade. Havendo indício da autoria e prova da materialidade, nós vamos ter aí o princípio da obrigatoriedade. Enquanto que para o particular, nos crimes de ação penal privada, existe o princípio da facultativo. Por favor, alguém pegue. Existe o princípio facultativo no sentido de que se o querelante não quiser processar aquela pessoa, ele não tem a obrigação de fazê-lo, ele tem a faculdade de fazê-lo ou não. O princípio da oficialidade, os órgãos são oficiais, devem o juiz, o promotor e o defensor passarem através de concurso público de provas e títulos. Não existe mais o juiz ad hoc, nem o promotor ad hoc, nem o defensor ad hoc. Eu pego um juiz aí entre uma pessoa do povo e coloca para julgar. Não existe isso. Indisponibilidade do processo, né? O princípio da indisponibilidade do processo, aquele juiz, o Ministério Público, na hora que ofereceu a denúncia foi recebida, o Ministério Público tem que levar até o fim aquela acusação. Lógico que ao final, se ficar comprovado que a pessoa é inocente, ele vai pedir a absolvição. Se o Ministério Público recorre, pelo princípio da indisponibilidade do processo, ele tem que ir até o último grau de jurisdição. Princípio do juiz natural, cada pessoa tem que ser processada perante um juiz que a Constituição designa como competente para julgar. Então, se tu entras com uma reclamação trabalhista, é o juiz do trabalho. Se tu sofres uma acusação de crime militar, é o juiz da auditoria militar. Se é um processo criminal, serás processado perante o juiz criminal. Se tu praticares um crime federal, vai ser processado pelo juiz federal e assim sucessivamente. Cada um tem a sua competência. E o princípio da iniciativa das partes, né? A parte tem a obrigação de dar andamento aos atos processuais. Por isso é que na ação penal privada, por exemplo, se a parte não der andamento a um ato processual, ele compete no prazo de 30 dias, eu vou ter o que nós chamamos de perempção. A parte morre, você comunica o familiar não dá andamento no processo no prazo de 60 dias, eu vou ter a perempção, porque é obrigação da parte iniciar o processo. Eu só falei alguns dos princípios só para a gente poder azeitar a nossa máquina aqui nessa aula de lei de execução penal. Princípio do contraditório, né? Nós já falamos, vamos só dar uma recapitulada. Consiste em dar às partes a ciência dos atos e a possibilidade prévia de manifestação. Então, o contraditório ele se divide. Primeiro, se a parte contrária fala, eu tenho que dar à outra parte o direito também de falar. E isso acontece através da citação, que é o ato pelo qual se dá
a outra parte o direito de contrarrazoar, né? Se contrapor aos argumentos da acusação, e a intimação, que é relacionada às vítimas e testemunhas. Portanto, você não intima o réu, você cita o réu. E, portanto, você não cita a vítima, você intima a vítima, intima as testemunhas. E o outro é a manifestação. O problema não está em a pessoa não apresentar a manifestação. Porque existem determinados atos processuais que a pessoa não precisa apresentar a manifestação. Por exemplo, eu fiz um júri agora, na quinta-feira passada, em que o defensor, que até o doutor Sarges, Rafael Sarges, ele não apresentou as razões finais e se reservou no direito de apresentar a tese de defesa só no júri. Então, professor, então houve uma violação do princípio do contraditório? Não, porque ele foi intimado a apresentar a defesa dele, a manifestação dele. Ele não quis, e era uma faculdade que ele tinha. Tem algumas situações, o que gera nulidade não é a falta de manifestação, é o juiz não intimar a parte para se manifestar. Tá, professor, e naqueles casos em que a parte está ausente, né? Aquele caso de citação por edital, por exemplo, o defensor público, ele é intimado a se manifestar em lugar da parte. Então, a ausência da intimação e a ausência da manifestação é que gera a nulidade do processo, tá bom? Lembrando que esses princípios são princípios de ordem pública e, portanto, se forem violados, vão gerar o quê? Nulidade absoluta do processo. Bom, princípio da personalização da pena. Já vimos esse princípio, né? Já vimos esse princípio. Quem está acompanhando o curso de penal já viu esse princípio. O princípio da personalização da pena visa evitar a massificação da execução da pena. O que é massificação? Você pega e diz, bom, tem esse grupo aqui de apenados, todo mundo vai ter a mesma pena. Isso está errado. Porque eu vou ter aqui naquele grupo, tem pessoas tranquilas, boas, de boa conduta, boa personalidade, e tenho pessoas de má conduta, má personalidade. É como Paul McCartney fala na música, né? We all know people are the same whenever we go. There are good and bad. Sempre há pessoas boas e pessoas ruins, né? Então, eu tenho que personalizar a pena, a sanção penal. Segundo o artigo 5º, inciso da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena, né? Atendendo ao comando da Constituição, o artigo 5º da LEP prevê aos condenados a classificação segundo seus antecedentes. Quanto maior os antecedentes criminais, maior a possibilidade dele ficar numa situação de segurança máxima. E quanto menor ou não existente os antecedentes, ele vai ser colocado numa situação de preso não com gravidade. Então eu tenho que classificar os antecedentes, a sua personalidade, ele é agressivo, ele não é agressivo, para orientar a individualização e execução da pena, né? Providência deve ser adotada no início da execução da pena. Então, no início da execução da pena, chegou ele lá no estabelecimento, eu vou classificá-lo. Ele é um preso perigoso, coloco ele na área de segurança máxima. Ele é um preso mediano, coloco na área de segurança média. E assim eu faço a classificação. Princípio da personalização da pena. Ela é obrigatória para todos os condenados, qualquer que seja o regime inicial. Se é o regime inicial fechado, se é o regime inicial semiaberto ou se é o regime inicial aberto, tá? Bom, essa classificação
é feita pela Comissão Técnica de Classificação. Comissão Técnica de Classificação, CTC. A CTC elaborará o programa individualizador e fiscalizará o cumprimento da pena. O que é a CTC? Artigo 6º. Tratando-se de pena privativa de liberdade, a CTC é composta por 6 pessoas. Atenção, quem compõe a CTC? O diretor do estabelecimento, 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Quando você divide entre esse grupo que forma a CTC, a garantia de que tu terás uma melhor avaliação do preso é melhor do que tu delegares apenas na mão de uma pessoa. O ideal seria que o preso fosse sempre examinado por esse grupo de pessoas. Repetindo, o diretor do estabelecimento, 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social, tá? Tratando-se de penas restritivas de direito, aí nós falamos da pena privativa de liberdade, mais gente. Na restritiva de direito, a CTC é composta de menos gente, porque será composta unicamente de 2 fiscais do serviço social, geralmente 2 assistentes sociais, e vão conversar com o preso e vão traçar um perfil do preso. Geralmente, com uma pena restritiva de direito, a tendência é que aquele preso não seja um preso que pratica crime com violência ou grave ameaça. Porque nós já vimos em uma outra aula, na aula de sanção penal e também na aula de teoria geral da execução penal, de que se o preso pratica o crime com violência ou grave ameaça, ele não tem direito à pena restritiva de direito, tá? Com cada estabelecimento penal destinado ao cumprimento da pena, presídio conterá uma CTC. Então, a regra é clara, está previsto na lei. Cada estabelecimento conterá uma CTC. Se o regime inicial for fechado, será obrigatório submeter o condenado ao chamado exame criminológico mencionado no artigo 8º da LEP. Gente, essa obrigatoriedade caiu. Não é mais obrigatório o exame criminológico. E é isso que nós estamos brigando para voltar à obrigatoriedade desse exame criminológico. Porque o exame criminológico é que me dá um parâmetro para eu dizer se realmente o preso é perigoso ou não, se ele está ressocializado ou não. Né? Lógico que o exame pode falhar, mas uma base que nós temos para melhor analisar a questão do preso. Cuida-se de uma especialização do exame da personalidade e destina-se a dar maiores subsídios à CTC. Então aí eu vou ter o papel do psicólogo, vou ter o assistente social, vou ter o psiquiatra para traçar um perfil criminológico daquele preso e subsidiar, ajudar o trabalho da comissão de classificação para realizar a classificação do condenado. O exame criminológico consiste no estudo das informações jurídico-penais e dos exames clínicos, morfológico, neurológico, eletroencefalográfico, psicológico e psiquiátrico. Então eu tenho uma série de exames que vão me dizer se aquela pessoa tem ou não aquela predisposição a voltar para a criminalidade ou se, por outro lado, está ressocializado. Vou fazer o exame clínico dele. Eu vou fazer o exame morfológico dele, neurológico dele, né? Vou fazer um eletroencefalograma dele, o exame psicológico dele e o exame psiquiátrico dele. Se o psiquiatra perceber que ele tem tendências agressivas, não deferirá a possibilidade dele ir para um regime em que ele possa voltar a praticar crime, por exemplo. Então, no exame social do condenado, que é justamente a interação dele com os outros detentos e com os demais funcionários.
O exame criminológico jamais é feito durante a instrução processual, ele nunca é feito aqui no processo de conhecimento, ele é sempre feito no processo de execução, né? Embora a lei 10.792 ter extinguido a obrigatoriedade do exame, então essa lei aqui de 2003 foi que extinguiu a obrigatoriedade do exame criminológico, muitos juízes continuam exigindo-o como pré-requisito para a concessão de benefícios. E é importantíssimo que os senhores juízes da execução continuem exigindo o exame criminológico. Por quê, professor Franklin? Porque ele te dá uma base maior para que tu possas decidir e não decidir mal. Por exemplo, o caso lá do cartunista que foi morto, o rapaz aparentemente apresenta todo um quadro que demonstra ser uma pessoa extremamente perigosa, capaz de esquizofrênico e capaz de voltar a matar outras pessoas. Então, por que eu vou permitir que ele fique em liberdade? Não há dúvida nenhuma que houve um erro, mas o que eu quero talvez defender aqui a juíza que deferiu foi que ela se baseou num documento que lhe veio e ela, às vezes, faz aquela análise fria da lei. Por essa razão, essa continuou sendo a principal prática dos psicólogos no sistema prisional. Então, repetindo só para efeito de OAB e concurso, o exame criminológico não é obrigatório. Todavia, pela sua importância, continua sendo exigido por alguns juízes, né? Eu diria aqueles juízes que têm prudência. Na próxima aula, falaremos da Lei de Execuções Penais, parte 2. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta? Pô, você não vai botar esse cafezinho, olha.